Fala pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo comparativo no quesito preço sobre Banco do Brasil Seguridade e Caixa Seguridade, traçando aqui um paralelo para vocês qual que está mais barata. São duas empresas muito conhecidas na nossa bolsa, são duas gigantes do setor com questões de atuações um pouco diferentes. Lembrando que nada desse vídeo aqui é recomendação de investimento de compra ou de venda de nenhum desses ativos aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá com relação à apresentação aqui na Caixa Seguridade. O que eles destacam? Eles destacam aqui um crescimento muito interessante ano contra ano, né? Então, se a gente for ver aqui, no habitacional eles têm 11,8% de acréscimo no segundo TRI de 24, nos 6 meses de 2024, 12,1% de acréscimo no seguro habitacional e 984 milhões de prêmios emitidos. Já no residencial, a gente consegue ver aqui que são 280 milhões de prêmios emitidos e também um crescimento na casa de 20 a 25% de crescimento aqui nesse produto. Eles destacam aqui também um recorde histórico em emissões trimestrais para seguros habitacionais e residenciais, um acréscimo de 41,3% nas emissões do residencial acoplado ao habitacional, ou seja, ele leva os dois aqui entre o segundo TRI de 25 e o segundo TRI de 24, que isso daqui corresponde a 10,4% das emissões do trimestre, 10,9 de ponto percentual no índice de renovação, ou seja, as pessoas estão renovando ano contra ano esse tipo de produto aqui, e um sucesso muito bacana com relação à campanha Parcela no Bolso, que corresponde a 17,3% das emissões no ramo residencial aqui no segundo TRI de 2025. Ou seja, a empresa está crescendo, ela não está parada, ela está realizando aqui um crescimento muito interessante ano contra ano. Se a gente for ver aqui nos prêmios, então eles destacam aqui um crescimento ano contra ano, ou seja, no segundo TRI de 24 até o segundo TRI de 25, de 11,8% nos prêmios do seguro habitacional. E se nós formos comparar aqui nos 6 meses de 24 aos 6 meses de 25, um crescimento de 12,1% com relação aqui ao prêmio emitido no habitacional. Eles falam que, com relação a esses prêmios, teve uma manutenção da liderança do mercado, né, com uma curva ascendente trimestral e uma sinistralidade que, na comparação do segundo TRI de 2024 para o segundo TRI de 2025, eles tiveram aqui um impacto pelos eventos climáticos ocorridos aqui na região sul do país. Todo mundo sabe o que aconteceu ali com as enchentes do Rio Grande do Sul. E com relação aqui à questão do desempenho, com relação à sinistralidade, eles destacam aqui que teve uma queda significativa na sinistralidade de 23,7% pontos percentual, ou seja, saiu aqui de 50,4 para 26,7, e com relação ao comissionamento, nenhum acréscimo muito significante, teve aqui 1,2 de ponto percentual de acréscimo, saindo de 12,3% para 13,4%, ou seja, está bem em linha aqui. Com relação à margem operacional do habitacional, eles destacam uma margem muito bacana de 37,4% de acréscimo ano contra ano, né? Segundo TRI de 24 para segundo TRI de 25, e de 18,2% dos últimos 6 meses de 24 aos de 25. Então, a gente consegue ver aqui que é uma empresa que não está parada, ela está realizando ali de fato um crescimento interessante, mesmo sendo uma gigante do setor. Quando a gente fala de seguros, a gente sempre tem que olhar para a sinistralidade, e no caso aqui da Caixa Seguridade, eles destacaram aqui uma queda de quase 16% na sinistralidade pontos percentual, né? Então saiu aqui de 40,7 para 24,8. É um decréscimo muito interessante se a gente for comparar ano contra ano, porque isso daqui vai dar uma margem muito bacana. Se a gente for ver aqui no segundo TRI de 24 para o segundo TRI de 2025, comparação ano contra ano, a gente teve aqui uma margem operacional de mais de 66%, e também aqui com relação a esse produto aqui, uma parte de 24,5%, ou seja, a empresa está aumentando as suas margens aqui em virtude da falta de sinistros, né, do menor número de sinistros. E quando a gente vai olhar com relação à distribuição dos produtos que ela oferta, a gente consegue ver que você consegue ter as três seguradoras aqui da bolsa, né? Porto Seguro, a BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Por quê? Porque a Caixa ela é sempre voltada para a parte habitacional. Ela tem aqui uma representatividade interessante aqui no seguro de vida e de seguro de prestamista, porém o habitacional é o foco dela aqui, diferente da Porto, que é o seguro alto, e da BB Seguridade, que é o seguro agro. Você consegue aqui ter uma distinção com relação ao tipo de produto
que ela vem oferecer. Então, o habitacional é o core business dela. Quando você investe em Caixa Seguridade, você tem que saber que você está investindo em seguro habitacional majoritariamente. Com relação aos dividendos, a Caixa Seguridade ela oferece 4 dividendos ao ano, né, com relação ao seu histórico. Então, em 24 foi assim, em 23 a gente teve 3, porém, ela colocou ali que vai ser distribuído trimestralmente. Então, você consegue ver aqui que a Caixa ela paga bastante, 4 pagamentos ao ano é um número bastante elevado na minha concepção, e ela não demora para pagar, ela praticamente paga no mesmo mês. Para quem gosta desse tipo de investimento aqui, desse tipo de empresa que paga rápido, eu particularmente não tenho nenhum problema com a empresa às vezes reter um pouquinho ali para pagar depois. Para mim não muda nada, porém tem pessoas que gostam aqui dessa recorrência de pagamentos de dividendos e a Caixa Seguridade oferece isso muito bem. Passando aqui agora para a BB Seguridade, eles destacam aqui que eles estão em busca de uma eficiência e uma centralidade para o cliente. Então eles colocaram aqui uma melhora nos indicadores de experiência, mais de 5,7 pontos na zona de qualidade, um decréscimo de 27% na queda do número de reclamações. Isso daqui é louvável, eu acho esse ponto muito interessante porque isso traz recorrência para o cliente, e uma redução de churn de 10%. Com relação à melhora da eficiência, a gente consegue ver que ela teve aqui uma representatividade muito interessante com o Brasil Cap de 7,8 pontos percentual. Para uma empresa desse tamanho, desse montante de dinheiro que ela trabalha, é algo muito interessante, algo que eu gosto bastante disso na BB Seguridade. Agora a gente vai passar com relação aos resultados, né? Então nós conseguimos ver aqui que o lucro líquido teve um acréscimo de 19,7%, o ROI de 15,1 pontos percentuais, um resultado operacional que ficou na casa de 1,8 bi e um acréscimo de 11,3%, e resultado de gestão financeira meio bilhão, que foi um acréscimo de 68,8%. Então de lucro líquido ela teve 2,2 bi, de ROI 89,7%, de resultado operacional 1,8% e de gestão financeira meio bilhão. E eles atribuem isso daqui aos prêmios ganhos retidos, ou seja, eles tiveram 3,7 bi de prêmio, um acréscimo de 9,7%, uma sinistralidade que caiu um pouquinho, né, 5,7 pontos percentuais, que ficou só na faixa de 21,5%. Reservas de previdência também teve um acréscimo interessante de quase 10%. Arrecadação de capitalização, um acréscimo bem interessante de quase 25%. E receita de corretagem, essa parte aqui é aqui são aqueles produtinhos ali que a empresa acaba vendendo, né? Ficou em 1,4 bi. Ou seja, eles estão crescendo aqui, estão entregando um crescimento de resultados. E se a gente for ver aqui no lucro gerencial financeiro, a gente consegue ver que teve aqui um acréscimo interessante também de 14% se formos comparar ano contra ano, né? Porque primeiro semestre de 2024 para primeiro semestre de 2025, e o resultado consolidado a gente também consegue ver aqui que teve um aumento bem interessante, né, de 55%, porque saltou de 13,6% para 18,8% com relação a esse ponto. O resultado financeiro bem interessante, uma participação de resultado no lucro líquido também bem interessante. E eles destacam aqui também um impacto de defasagem do IGPM, né, que trouxe aqui um resultado para a BB Seguridade. Com relação ao pagamento de proventos, a BB Seguridade também não fica atrás, ela anuncia 3 vezes ao ano, né, em fevereiro e em agosto. Isso daqui já é algo bem recorrente aqui na empresa, né, praticamente todo ano ela faz isso daí, e ela também não demora para pagar. Basicamente, ela anuncia e já paga no mesmo mês, então você consegue ver aqui que você tem uma recorrência bem interessante com relação aos dividendos aqui também da BB Seguridade. Bom, e quando a gente vai olhar para a parte da cotação, a gente consegue ver aqui que a BB Seguridade tem um dividend yield mais elevado e ela está sofrendo um pouco mais aqui na cotação se nós formos comparar aqui com a Caixa Seguridade, que está com um dividend yield de só 8,2%. Só não, né? É um bom dividend yield, essa parte aqui. É um dividend yield que eu gosto. O meu dividend do hoje da Caixa, como eu já estou com uma elevação bem grande, está na faixa dos 17%, ou seja, o meu retorno aqui está sendo muito expressivo. Porém, quando a gente vai olhar gráfico, eu particularmente não tenho a BB Seguridade, é uma empresa que eu estou pensando em colocar na carteira, eu tenho a Porto e a Caixa. A gente consegue ver aqui que a Caixa Seguridade é uma empresa que apanhou bastante aqui depois do seu IPO, né? Caiu bastante, depois ela teve uma alta infinita e agora ela está lateralizando aqui nessa faixa, como você consegue ver que ela já tem aqui algum tempo que está lateralizando. E se nós formos comparar com a BB Seguridade, não fica tão diferente. Ela teve aqui uma alta bem interessante nas seguradoras, porém essa alta travou aqui no ano de 2025 e depois disso ela amargou uma queda
bem bacana. Eu entendo que ela está num ponto de resistência aqui muito bom para compra, né? Essa região aqui é uma região de resistência bem interessante aqui para ela, porém eu ainda não tenho papel. Eu acho que se fosse escolher uma hoje, eu ficaria com a BB Seguridade no quesito preço. Eu acho que ela está ofertando um desconto maior frente aos seus pares, frente a Porto Seguro e frente à Caixa Seguridade. Porém, lembrando que isso daqui não é uma recomendação de investimento. Eu acho que a gente sempre tem que olhar com o cenário macro. Ela está sofrendo ali com relação ao agro, está sofrendo por outras questões, porém é uma boa empresa, uma empresa bem gerida, e ela tem todo o score do Banco do Brasil ali por trás. Dá para a gente operacionalizar muito bem as duas empresas na carteira. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu peço que você deixe seu like, seu favorito para dar engajamento nesse vídeo, para que esse canal aqui também seja uma fonte de renda para mim. E eu agradeço. Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.